CIS UEA, primeira etapa, 2019, física. Então vamos resolver essa prova. Fala o seguinte, aqui, questão 46. Um pescador posicionado no ponto A, situado à margem sul de um rio, acionou o motor do seu barco em direção à margem norte, mantendo a proa do seu barco nesse sentido. No momento da partida, a proa do barco apontava diretamente para o ponto B. Apontava exatamente aqui por esse ponto B, conforme mostra a figura. A correnteza nesse sentido, o barco vem para cá, legal. As margens desse rio eram paralelas e distantes entre si 80 metros. Sabendo que, com velocidade constante, e suas águas moviam-se de oeste para leste, com velocidade constante de 0,4 metros por segundo. Sabendo que o motor do barco garante uma velocidade constante de 2 metros por segundo em relação às águas, o ponto C, de onde de fato o pescador chegou, está distante de B quanto? Essa é a pergunta do problema. Pessoal, quando um barco ele se move, isso aqui é composição de movimento, a velocidade relativa. Quando o barco ele se move num rio, ele se move para frente com a velocidade que ele fala aqui de 2 metros por segundo, e também se move lateralmente, porque ele é arrastado. Ele observa que o barco ele é arrastado aqui pouco a pouco até chegar nesse ponto C, por causa da velocidade da correnteza. O que acontece, o que nós temos que tentar entender é que essas velocidades independem da outra, ou seja, o tempo necessário que ele demorou para atravessar a margem do rio é de distância normal, que é, no caso, é 80 metros. Então, meu pulo do gato nessa questão aqui vai ser, primeiro, descobrir qual a distância que ele levou para atravessar o rio, e depois qual a velocidade que lateralmente, ou seja, sendo arrastado pelo rio, ele se moveria do ponto B para o ponto C. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o tempo de travessia. Então, esse tempo de travessia vai ser o quê? Velocidade é espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. A velocidade de travessia é a velocidade com que ele efetivamente atravessa o rio, com a velocidade do barco. A velocidade do barco, ele fala que é de quanto? 2 metros por segundo. A distância que ele vai percorrer é a largura do rio, que é 80 metros, e o tempo é t. Portanto, esse tempo foi de quanto? Esse tempo foi de 80 dividido por 2, vai dar 40 segundos. Agora que eu já sei o tempo de travessia, o que eu vou fazer agora? Segunda parte do problema. Eu vou descobrir a distância entre esse ponto B e C. Como? Velocidade de novo. Velocidade é espaço dividido pelo tempo. Só que agora o nosso barco, eu quero descobrir qual a velocidade com que o rio arrasta o barco do ponto B, na linha do ponto B, até o ponto C, deste ponto até este ponto aqui. Portanto, vai ficar com velocidade, espaço dividido pelo tempo. Qual a velocidade do rio, que é 0,4? Qual o espaço que ele percorre? É a distância do ponto B até o ponto C, que eu não sei quanto que vale. E quanto tempo ele leva? 40 segundos. Então, essa distância do ponto B para o ponto C é 40 multiplicado por 0,4. Essa distância do ponto B até o ponto C equivale a 16 metros. Inclusive, essa é a nossa resposta. Ok? Próxima questão. Questão 47. Na Lua, a aceleração da gravidade é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Se um corpo for abandonado em queda livre na Lua a 20 metros de altura do solo lunar, o valor absoluto da velocidade instantes antes desse corpo tocar no solo. Foi bem simples a questão. Aqui nós temos um objeto que ele está a uma determinada distância da superfície da Lua, que no caso ele falou que é de 20 metros. Considere-se a gravidade da Lua igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça que quando o corpo ele é abandonado, sua velocidade inicial é igual a quanto? Zero. E finalmente, quando ele chega aqui no solo, um pouco antes de chegar no solo, claro, a velocidade final é diferente de zero. Na verdade, a pergunta do problema aqui é exatamente essa. Que velocidade é essa? Que velocidade ele tem um pouco antes de atingir o solo? É bem simples isso daqui. Isso aqui é movimento vertical. Eu posso utilizar a fórmula do movimento vertical para descobrir a velocidade final. Como?
Bom, é simples. Eu tenho velocidade inicial, tenho a distância percorrida, que é a altura, tenho a gravidade, quero descobrir velocidade final, mas não tenho tempo. Isso aqui é Torricelli. Maneira mais simples de fazê-lo vai ficar desse jeito. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A multiplicado pelo espaço percorrido. Qual a velocidade final? Qual a velocidade final? Velocidade final é, sabe Deus. Qual é a velocidade inicial? Vale zero. Vai ficar 2 vezes a aceleração, que é 1,6, multiplicado pela altura, que é quanto? 20 metros. Essa velocidade ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ficar 2 multiplicado por 1,6 multiplicado por 20, isso aqui vai ser igual a 64. Essa velocidade vai ser igual a raiz de 64. Essa velocidade vai ser igual a 8 metros por segundo. Essa é a nossa resposta final. Resposta certa, que nesse caso a letra é. Muito legal essa questão. Questão, isso aqui foi questão 47, agora questão 48. Questão 48. Três molas idênticas e de constantes elásticas K estão dispostas em um arranjo. Deixa-me anotar isso que vai ser importante. Equivale K, equivale K, equivale K. Conforme mostra a figura. O arranjo é preso ao teto por duas molas. Essa mola e essa mola. Quando um corpo é fixado no ponto P, o conjunto de molas atuará como se fosse uma única mola de constante elástica igual a quanto? Essa questão é bem simples, é bem interessante. Quando você tem várias molas em paralelo, é porque eu tenho dois tipos de molas aqui. E é bem simples o raciocínio, prestem bem atenção. Aqui eu tenho molas, nós chamamos de molas em paralelo, e a constante elástica de molas em paralelo nada mais é do que a soma delas, porque quanto mais molas você tiver, é só o somatório das forças, por assim dizer. Nós chamamos, portanto, que para nós descobrirmos a constante elástica, basta somá-las. Então, a constante elástica desse primeiro momento, dessa primeira linha, dessas molas em paralelos é uma vale K, a outra vale K, portanto, vai ficar 2K. A questão é que elas agem como se fosse uma única mola. Então, deixa-me desenhar a questão. Então, nós temos aqui a barra, e aqui eu tenho uma nova mola, essa mola aqui é como se valesse 2K, aqui tem uma barra, e nessa barra tem uma outra mola, no ponto P. E essa mola aqui vale K. Essas molas agora, em sequência aqui, depois disso, é como se elas estivessem em série. Nós dizemos, portanto, que a constante elástica equivalente, nesse caso, vai ser um raciocínio matemático bem simples, que se chama produto dividido pela soma. Então, quando eu tenho molas em série, para calcular essa constante elástica equivalente, eu vou chamar de K', isso aqui vai ser o quê? Vai ser o produto da primeira multiplicado pela segunda, dividido pelo somatório delas. Entendido? Isso aqui é um assunto bem simples de molas, bem fácil de esquecer. Não, por favor, não esqueça. Aqui K mais 2K vai ficar quanto? 3K. Não esqueça que esse K ao quadrado significa K vezes K. Então, só vou cancelar aqui. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 2K sobre 3. Inclusive, a nossa resposta, letra A. A parte complicada dessa questão é lembrar que quando eu tenho duas molas em paralelos é só somar. E quando eu tenho molas em série é sempre o produto dividido pela soma, ou o inverso. O somatório dos inversos, nós chamamos isso. Então, anotem isso e tentem aplicar. Próxima questão. Vitória, muito, não, eu entendo perfeitamente, tá? Foque agora e vamos estudar. Questão 40, questão 49. Em um movimento brusco, um estudante esbarra em seu corretor líquido que se encontrava sobre o tampo plano e horizontal de sua mesa, a uma altura de 80 centímetros do solo, 0,8 metros. Deixa eu anotar essa informação, é importante. 80 centímetros, 0,8 metros. Quando o corretor passa pela extremidade do tampo da mesa, ele é lançado com uma velocidade horizontal, que ele fala, de 0,5 metros por segundo, conforme mostra a figura, desprezando-se a resistência do ar e assumindo que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a distância d que o líquido atinge o solo é igual a quanto? O que acontece aqui, o nosso líquido, ele está aqui em cima. Aí o que acontece com ele? Ele vai ser lançado. Está falando que ele vai ser lançado. Ele pega aqui, ele está aqui nesse ponto,
Aí ele é lançado, ele cai bem aqui. A pergunta do problema é exatamente essa: qual a distância D que ele percorre? A primeira coisa que nós vamos fazer, senhores, é descobrir o tempo de queda. Porque esse tempo de queda, lembre-se que o tempo horizontal é igual ao tempo vertical, o tempo vertical é igual ao tempo horizontal. Então, se a gente descobrir esse tempo de queda, a gente vai descobrir o tempo também para ele chegar ao solo, que nós chamamos de alcance. Agora, que nós já sabemos isso, fica fácil. Vamos lá. Tempo de queda. Está aqui. Como é que eu descubro tempo de queda? Tempo de queda é movimento uniformemente variado. Se é movimento uniformemente variado, posso usar a fórmula, né? S igual a S0 mais V0T mais VT ao quadrado dividido por 2. Qual é o SS? SS é a altura, a distância que ele vertical que ele percorre, que é 0,8 metros. Assim, desculpe, só um detalhe. Vocês perceberam que eu transformei imediatamente esses 80 centímetros para metros? E embora as respostas aqui estejam em centímetros, por favor, trabalhe sempre o sistema internacional. No final, você faz as transformações necessárias de acordo com as respostas que o problema pede. Mas faça tudo dentro do sistema internacional. Quanto que é S0? S0, exposição inicial, vale zero. Qual a velocidade inicial? O corpo, quando ele é lançado aqui, ele tem duas velocidades. Uma velocidade para frente, velocidade horizontal, que se chama Vx, e uma velocidade para baixo, que se chama Vy. E no ponto mais alto da trajetória, essa velocidade Vy vale zero. Naturalmente, quando o corpo ele for caindo aqui, ele vai ter uma velocidade diferente de zero. Tudo bem. Mas, no momento em que o corpo ele é lançado na mesa no movimento horizontal, ele tem uma velocidade para frente, velocidade Vx do movimento uniforme, e uma velocidade para baixo Vy, que ela vale quanto? Ela vale zero. Então vai ficar como isso daqui? Aqui vai valer zero, zero multiplicado por alguma coisa é zero. A aceleração da gravidade, ele falou que é 10. Multiplicado por t ao quadrado dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5, isso aqui vai 0,8, que é igual a 5 multiplicado por t ao quadrado. T ao quadrado é igual a 0,8 dividido por 5, vai dar 0,16. Raiz de 0,16, isso aqui, raiz de 0,16, esse tempo vai ser igual a 0,4 segundos. Agora que eu já tenho o tempo de queda, fica fácil descobrir quanto que vale esse tempo, essa distância horizontal aqui. E se é horizontal, vamos lá, distância horizontal. Distância horizontal é movimento uniforme. Movimento uniforme. Qual a fórmula? S igual a S0 mais velocidade multiplicado pelo tempo, velocidade Vx, velocidade horizontal. Qual a distância que ele vai percorrer? Esse S é a distância, sabe Deus. Qual é zero? Admite-se zero, início, né? Quanto que é a velocidade Vx? A velocidade Vx é a velocidade horizontal do nosso amigo, que ele falou lá no começo do problema, que era de 0,5 metros por segundo. E o tempo é 0,4. Multiplicar por 0,5, mesma coisa que dividir por 2. Então, essa distância é igual a 0,2 metros. Ou, uma resposta em centímetros, 20 centímetros. Moleza, não é verdade? Então, qual vai ser a resposta certa? A resposta certa é a letra A. Em um passeio de triciclo, um ou dois passageiros podem ser conduzidos e levados pela força de um ciclista. Quando o triciclo não está levando passageiros, sua massa mais a do ciclista equivalem a 100 kg. Respira. E, para mover esse conjunto em linha reta, com aceleração escalar constante de 0,20 metros por segundo, é necessária uma força de intensidade F. Respira. Considerando que um passageiro de 60 kg suba no triciclo e que agora o conjunto formado pelo triciclo, ciclista e passageiro, seja movido pela mesma força resultante F, a aceleração escalar constante desenvolvida será de quanto? Vamos lá, no início nós temos uma massa total de 100 kg, que é o triciclo mais o bendito motorista, a aceleração é igual a 0,20 metros por segundo, ele diz que nesse caso a força vale F. Após isso, nós temos a massa do cidadão, que é 100, a massa do triciclo mais o motorista, que é 100 kg, só que agora tem um passageiro que pesa 60 kg. Então, vão ser 160 kg. Ele quer saber a nova força F nessas condições. Senhores, a primeira coisa... Perdão,
com a mesma força F, perdão. Ele quer saber a nova aceleração nessas condições. A primeira coisa que eu vou descobrir é quanto que vale essa força F, né? Então vai ficar como? Situação 1, força é massa, multiplicado pela aceleração. Essa força é igual à massa do corpo, que é 100 kg, multiplicado pela aceleração, que é 0,2. Então essa força, a princípio, vale 20 newtons. Na situação 2, quando eu tenho alguém mais pesado, ele quer saber qual vai ser a aceleração, supondo que a força seja a mesma. Então, essa força foi de quanto? 20 newtons. Quanto que é a massa agora? A massa são 100 quilogramas mais os 60 do passageiro multiplicado por ar. Então, se vai ficar 160 multiplicado por ar, isso aqui vai ser igual a 2 sobre 16, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 8. Portanto, essa aceleração vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,125 metros por segundo ao quadrado. A pergunta do problema fala bem assim, a aceleração escalar desenvolvida será de aproximadamente quanto? Aproximadamente, deixa eu dar uma olhada aqui nas respostas. As respostas têm duas casas decimais, vou ter que fazer arredondamento. Então, essa aceleração vai ser igual a quanto? Aqui é 5, algarismo duvidoso, então posso arredondar para cima. Lembre-se, arredondamento para baixo é menor do que 5, para cima maior ou igual a 5. Então, vai ficar 0,13 metros por segundo ao quadrado. Vai ser a letra C, a nossa resposta. Alguma dúvida? Perfeito. Próxima questão, P51. Aliás, questão 51. Questão 51, ele fala o seguinte: uma máquina pneumática possui dois pistões cilíndricos de massas desprezíveis que se comunicam por um tubo flexível preenchido com óleo. O óleo é incompreensível e, ou seja, ele não altera o seu volume quando você submete pressão nele. E as áreas de contato do pistão menor e do pistão maior com o óleo são planas e de valores iguais a 0,02 metros quadrados e 0,12 metros quadrados, respectivamente. Quando uma força de intensidade 0,25 newtons é aplicada sobre o pistão menor, a força transmitida para o pistão maior é de quanto? Bom, vamos colocar aqui os dados do problema. A área do nosso primeiro aqui, eu vou chamar de área 1, do pequenininho, é 0,02 metros quadrados. A área do nosso amigo aqui grandão é de 0,12 metros quadrados. Ele diz que foi aplicada uma força F, vou chamar de F1, no pistão menor, que é igual a 25 newtons. E no pistão maior, ele quer saber, portanto, qual vai ser a força nesse caso. Isso aqui isso aqui é pressão hidráulica, bem simples. Então, o que tem que acontecer? A pressão 1 tem que ser igual à pressão 2. Aqui eu tenho pressão 1, aqui eu tenho pressão 2. Então, eu tenho que escrever que pressão 1 igual a pressão 2. O que é pressão? Pressão 1 é força 1 sobre área 1 e a pressão 2 é força 2 sobre área 2. Então, essa, por assim dizer, é a fórmula que nós vamos utilizar nesse caso. Agora, quem é a força 1? A força 1 nós descobrimos aqui, que é 25 newtons. Quem é a área 1? A área 1 é 0,2. Quem é a força 2? Sabe Deus. Quem é a área 2? 0,12. Aqui nós podemos utilizar a regra ai que raiva. Tem duas casas após a vírgula. O que eu faço aqui? Ai que raiva, cancela a vírgula. Tudo bem? Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar meio pelos extremos, vai ficar como? Vai ficar 2F2 é igual a quanto? 25 multiplicado por 12. Esse F2 é 25 multiplicado por 12 dividido por 2. Esse F2 vai ser igual a 25 vezes 6. Isso aqui vai ser igual a 150 moleza. A resposta certa seria a letra B. Beleza? Perfeito. Questão 51. Questão já é a última. Questão 52. Ele fala o seguinte: na pesca de caranguejos, as armadilhas que permanecem no fundo do mar são sinalizadas por meio de boias, como ilustra o esquema. Essas boias esféricas e ocas são presas às armadilhas por meio de um cabo. Beleza. Uma dessas boias, quando nova, ficava com 8 décimos de seu volume emersos. Pessoal, 8 décimos é 8 dividido por 10, que é 0,8, 80% imerso. Significa que... Vamos terminar de ler. Emerso é para fora, tá bom? Com o tempo, devido à entrada de água em seu interior, essa boia passou a flutuar com metade de seu volume emerso. Beleza. Se quando uma nova boia sofreu um empuxo de intensidade E antes, né?
Ele quer saber, esta mesma força corresponde a quanto agora, depois que a boia se encheu de água. Emerso significa para fora, imerso para dentro. Quando nós fazemos o cálculo de empuxo, porque é disso que trata esse problema, empuxo é igual a DVG, né? DVG. Densidade da água, volume deslocado pela água, ou seja, volume imerso, mas multiplicado pela gravidade. Vamos colocar isso daqui. No início, o que eu tenho? Tem a situação 1, né? No início tem a situação 1. Empuxo é igual a densidade multiplicado pelo volume multiplicado pela gravidade. Vou chamar isso aqui de empuxo 1. Esse empuxo 1 depende da densidade, o volume do corpo. Ele diz que, no começo, eu tinha 0,8 do seu volume emerso, ou seja, para fora. 0,8 8 décimos, que é 0,8, significa 80% emerso para fora, portanto, 20% imerso. Então, no início, o volume vai ser igual a quanto? A 0,2 volume da esfera. Ou seja, 20% da esfera está dentro da água. Respira. Lembre-se que esse volume aqui é o volume deslocado. E a gravidade, vale quanto? Gravidade é gravidade mesmo. Então, esse empuxo 1 vai ser igual a quanto? A 0,2 multiplicado pela densidade, multiplicado pelo volume imerso, multiplicado pela gravidade. Respira. A situação 2 agora, que acontece aqui, o que ele fala? Na situação 2, ele disse que agora metade é emerso, ou seja, 50%. Metade, né? 50% está dentro da água. Então vai ficar quanto? Empuxo vai ser igual a quanto? Densidade. Qual é o novo volume de água deslocada? 0,5, 50%, né? Volume imerso multiplicado pela gravidade. A pergunta do problema, ele quer que eu escreva uma relação, entre a situação antes e a situação depois. É simples, vai ficar como isso daqui? Relação, senhores, é uma divisão. Então vamos fazer aqui, empuxo 1 sobre empuxo 2, eu tenho que isolar no fenômeno empuxo 2, tá? Quanto que é o empuxo 1? 0,2 multiplicado pela densidade, multiplicado pelo volume da esfera, multiplicado pela gravidade. A densidade 2 vai ficar como? 0,5 multiplicado pela densidade, VE multiplicado pela gravidade. Vou cancelar os termos iguais, aqui, bacana. Ficou como? Esse empuxo 1 sobre empuxo 2 ficou 2 sobre 5. O que ele quer aqui? Ele quer que a gente isole o novo empuxo. Então vai ficar como? Bem simples. B pelos extremos vai ficar como? 2 empuxo 2 é igual a quanto? A 5 empuxo 1. Empuxo 2 é igual a quanto? A 5 dividido por 2 empuxo 1. Empuxo 2 vai ser igual a quanto? 5 dividido por 2, 2,5 do empuxo 1. Ou seja, o empuxo, na nova situação, é 2,5 vezes maior. Resposta certa é a letra B. Para você que chegou até agora na nossa aula, essa prova, como vocês podem ver, não é complicada. No entanto, se você não tiver um conhecimento bem amplo dos principais assuntos, quando eu falo bem amplo, é ter visto os exercícios básicos e saber reconhecê-los. Vai ser difícil não fazer bem essa prova. Embora nós percebamos que alguns assuntos tendem a cair mais do que outros, o meu conselho é estude tudo, estude bem, faça as atividades. Portanto, você vai estar mais preparado do que necessário para fazer essas provas, tá bom? É isso, pessoal. Estudar dá trabalho. Grande abraço e caso você precise de ajuda para entender esse material, entre em contato conosco através de nossas redes sociais do Lógica Online ou do nosso site logicaonline.com.br. Abraço, estude.